Amém. Glória a Deus. Como eu falei com os irmãos agora há pouco, os irmãos podem se assentar. Às vezes a gente passa por algumas situações na vida da gente e a gente fica sem direção, porque a gente quer tomar uma direção segundo a nossa vontade. Mas a palavra de Deus não nos ensina a seguir a nossa vontade. Ela nos diz que nós devemos buscar a vontade do Pai, porque o Pai, ele vê aquilo que nós não vemos. O nosso Pai, ele vê o que está em oculto, e isso me chamou muito a atenção. Aquilo que a gente não pode ver, o nosso Deus tem domínio. Aquilo que não chega ao nosso coração, o nosso Deus tem domínio sobre toda e qualquer situação. Ele está vendo, Ele está acompanhando. Não acompanhando distante para ver o que você vai fazer, como você vai resolver, mas Ele está te acompanhando para que você e eu possamos pedir ajuda a Ele. Quando a gente resolve pedir ajuda a Deus, Ele entra na história e muda o fim dela. Ele faz tudo conforme a sua vontade, que é perfeita, não segundo a nossa. Nós temos muitas opiniões e muitas vezes nós nos encontramos até dando opinião ao Senhor, dando uma direção a Ele, pedindo a Ele: Senhor, faz assim, faz desse jeito, porque a gente está visando o quê? A nossa vontade, o nosso bem-estar. A gente está visando muitas vezes diminuir aquela luta que Deus está usando para mudar a gente. Enquanto nós não formos transformados segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, as lutas elas virão para nos ensinar. É um texto que a gente sempre lê quando o Senhor tirou o povo do Egito e Ele leva o povo para o deserto, e Ele diz que ali é para mostrar o que havia no coração daquele povo. Não era para mostrar quem era Deus. Deus já havia se mostrado àquele povo. Ele já tinha feito coisas as quais de muito, por tão grande que foram, essas coisas já tinham mostrado o quanto aquele Deus era poderoso e o quanto Ele se importava com as pessoas, o quanto Ele amava as pessoas, o quanto Ele queria ajudar, o quanto Ele queria fazer. Mas aquele povo ainda assim saiu daquele Egito, saiu naquela situação sem olhar para Deus como verdadeiramente Ele é. E assim, infelizmente, nós seguimos hoje. Nós olhamos e nós falamos, mas nós não cremos como temos que crer. Porque se a gente cresce como a gente tem que crer, a gente daria glória a Deus diante de toda e qualquer situação, diante de todo e qualquer problema. Eu vi uma frase uma vez que dizia que o nosso problema, por maior que ele seja, por grande que ele seja, ele existe para nos mostrar o tamanho de Deus. Não é o tamanho do problema. Não é para que a gente brinque de resolver as nossas vidas, porque nós não temos condições para isso. A palavra de Deus nos diz isso. O homem sem Deus, ele segue um caminho de destruição. Ele segue a sua própria vontade. E a sua própria vontade, ela conduz à perdição. Ela não conduz ao reino dos céus. Agora, o Espírito Santo, ele sim, ele conduz e ele deseja nos conduzir por este caminho de salvação, por este caminho que nos levará ao nosso Deus. Nós só precisamos enxergá-lo, nós só precisamos direcionar os nossos olhos para Ele. E se a gente não consegue fazer isso, embora a gente diga, a gente pode pedir ajuda a Ele. Tem um texto muito interessante na Bíblia onde Jesus fala da fé de um homem, questiona ele sobre a sua fé, e ele diz assim: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então nós temos que orar assim, reconhecendo realmente o que existe no nosso coração. Senhor, eu creio, eu quero, mas eu não consigo, eu não dou conta, a minha fé não é suficiente. E o Espírito Santo, que habita em cada um de nós, ele vai começar a trabalhar no nosso íntimo e fará com que essa fé tão pequena, ela aumente, ela cresça, ao ponto de nós glorificarmos a Deus diante de qualquer situação, a ponto das coisas estarem acontecendo de maneira terrível, de maneira que a gente olha e não vê saída, mas a gente vai dizer o quê? Deus é bom, Deus faz, Deus tem o poder. Quando Ele quiser, segundo a sua soberana vontade, Ele vai intervir e vai fazer as coisas conforme a sua vontade, para que o nome dEle seja glorificado. Quando nós resolvemos as situações, aqui nós temos exemplos disso, quando a gente resolve algum problema na nossa vida, como é que a gente fala? Eu consegui, eu fiz, não é? Aí a gente diz assim, graças a Deus.
Eu fiz, mas o eu está na frente. E é isso que a gente precisa tirar. A gente precisa tirar esse eu das nossas vidas, de eu quero, eu posso, eu faço. A gente precisa usar o nosso Deus, o meu Deus. Ele vai fazer, porque Ele me ama, porque Ele cuida de mim, porque eu tenho certeza desse amor dEle. Ele não está distante, olhando para o que eu vou fazer, não, segundo o que eu quero, não. Ele está do meu lado. Só basta o quê? Só basta eu olhar para Ele e chamá-lo. Se a gente não dá conta, o Espírito Santo nos ajuda. Ele nos fortalece. Tem uma música muito interessante que eu não sei cantar, sozinha principalmente, mas ela diz uma frase que eu gosto muito. Ela era uma música que eu ouvia bastante quando eu fui para a igreja, que dizia assim: olhe para o céu agora, saia da escuridão, grite o nome Jesus. Ele é a solução. É Jesus. Tudo se resume a Ele, tudo se encaminha para Ele. É para Ele, é para a glória dEle, é por Ele que nós estamos aqui. É para glorificar o nome dEle, é para mostrar ao mundo que existe um Deus que está trabalhando em favor daqueles que o amam. Esse Deus existe. Ele não está de longe, Ele está de perto, como nós cantamos agora há pouco. Ele está perto de nós. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. Tudo que Ele disse na sua palavra, Ele vai cumprir. E a gente tem que acreditar e tomar posse. Não é só acreditar de falar, eu acredito. É tomar posse. Eu lembro que uma vez uma amiga minha falou assim: Vanusa, se tu quer alguma coisa, tu trabalha já no sentido de que você já tem aquilo. Você já tem aquilo. Você precisa administrar aquilo que já está nas tuas mãos, embora você não veja, porque a fé é isso. A fé é a gente ver aquilo que não existe. Mas muitas vezes a gente não acredita, sabe por quê? Porque a gente não conhece a Deus como deveria. Porque a nossa vontade, ela não está educada segundo a palavra de Deus. Porque nós muitas vezes pedimos coisas ao Senhor e nós não temos certeza de que é aquilo que Ele tem para as nossas vidas, de que é aquilo que Ele quer. E para que a gente saiba pedir, para que a gente saiba orar segundo a vontade de Deus, nós precisamos conhecê-lo. E para conhecê-lo, nós precisamos buscar Ele na palavra dEle. Foi onde Ele se revelou. E muitas vezes a gente tem buscado Ele em muitas outras coisas. A gente tem buscado Ele na nossa própria vontade. É uma coisa que volta e meia a gente diz: isso aqui me deixou em paz, o meu coração ficou em paz segundo isso aqui, segundo essa direção que eu tomei, então é de Deus. E muitas vezes não é, porque a Bíblia diz que o nosso coração nos engana, ele é enganoso. Então não vamos acreditar no nosso coração, vamos acreditar na palavra de Deus. Se algo te deixa tranquilo, segundo a palavra de Deus, glória ao Senhor, porque Ele está no negócio. Agora, muitas vezes, se nós nos sentimos tranquilos e nós queremos seguir um caminho que a palavra de Deus não nos autoriza, a gente precisa voltar atrás o quanto antes. A gente precisa mudar de estrada, a gente precisa dar meia volta. Porque hoje, infelizmente, nós temos visto tanta gente seguir um caminho totalmente contrário à palavra de Deus e dizer: mas eu estou em paz, eu estou fazendo, Deus está permitindo, então Deus está aceitando. E muitas vezes, irmão, nós confundimos permissão com aceitação. A permissão de Deus não significa que aquilo seja da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está claramente revelada na sua palavra. Claramente, nós vemos essa palavra quando nós temos o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós não o temos, nós olhamos para a Bíblia e nós lemos a Bíblia e nós encontramos aquilo que a gente quer. Tem muita gente usando a Bíblia para viver da maneira como quer, buscando na Bíblia a sua própria vontade. Mas se a gente ler a Bíblia, se esvaziando, pedindo ao Espírito Santo, porque nós não damos conta de nos esvaziar, pedindo ao Espírito Santo: tira de mim a minha visão, a minha vontade, o que eu quero, e me faz enxergar o que o Senhor quer. Me faz enxergar a tua vontade. Porque, irmãos, a nossa vontade, ela não é perfeita. A nossa vontade, ela é egoísta. E muitas vezes mascarada, porque nós mascaramos ela. Nós temos essa capacidade de mascarar a nossa vontade, de induzir as coisas como se aquilo que a gente estivesse fazendo era para Deus, quando na verdade é para nós mesmos e não para o Senhor. E nós entendemos que a nossa vontade, ela não é nada diante da vontade de Deus. Ela não significa nada, porque nós estamos acostumados a trabalhar para esta terra, para ficar nesta terra. Nós estamos acostumados a trabalhar para usufruir dela, mas a palavra de Deus diz: larga tudo, deixa tudo, olhe para o céu, olhe para o Senhor, porque você e eu não somos daqui, nós não vamos ficar aqui.
Em breve, como foi louvado aqui nesta noite, em breve o Senhor virá, em breve Ele nos levará. E tudo aquilo que nós trabalhamos, nós vamos levar para o céu ou nós vamos deixar aqui? Porque a Bíblia fala de 2 tesouros. Um ficará aqui nesta terra e o outro seguirá para a eternidade. Qual é o que nós temos juntado? Por qual tesouro nós temos trabalhado? O que nós temos feito? Nós precisamos repensar nas nossas vidas todos os dias, sobre o que nós temos feito, sobre como nós temos pensado e agido. Porque, irmãos, é tão fácil desviar do caminho. É tão fácil seguir junto ao caminho, mas não no caminho. Às vezes a gente está seguindo o nosso caminho, nós estamos seguindo uma estrada e nós estamos acreditando que ela conduz à vida eterna, porque muita coisa do que nós queremos é aquilo que o Senhor quer, mas nós precisamos entender que não é muita coisa do que nós queremos que precisa ser como o Senhor quer, mas todas as coisas que nós desejarmos, elas precisam estar exatamente iguais àquilo que o Senhor quer. Nós precisamos transformar as nossas vidas todos os dias. A Bíblia fala, nós lemos aqui, Pai nosso que estás no céu. O nosso Deus está no céu. E lá em Salmo 103, 19, é isso, vai dizer que o seu trono domina sobre tudo. O nosso Deus, Ele está no céu e Ele domina sobre tudo. Ele domina sobre toda e qualquer situação. Nada perdeu o controle, nada saiu do controle das mãos de Deus. Ele ainda continua com o controle do mundo em suas mãos. Ele pode agir, Ele vai agir, se nós permitirmos. E se nós entendermos que a sua vontade, ela vai prevalecer, seja aquilo que nós desejamos ou não. Porque muitas vezes nós desejamos a nossa vontade, como eu falei, fazer a nossa vontade, para que a gente usufrua daquilo que a gente quer, da maneira como a gente quer. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos orar pela vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade. O próprio Cristo, diante da morte, Ele disse, seja feita a tua vontade. Ele não queria enfrentar naquele momento. Ele disse, passa de mim esse cálice, se for possível. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. O que hoje nós estamos enfrentando e nós temos essa coragem de dizer, Senhor, eu desejo assim, mas eu coloco nas tuas mãos e digo, seja feita a tua vontade, e isso de coração. E falar, seja feita a tua vontade, significa agir conforme a vontade de Deus. Não agir segundo a nossa própria vontade e acreditar que Deus, de alguma maneira, vai transformar as nossas atitudes de acordo com o que Ele quer. Não é bem assim que funciona. Deus não vai trabalhar nas nossas vidas como se nós fôssemos uns bonequinhos e Ele fica direcionando tudo, faz assim, faz... Ele já disse o que Ele quer. Ele já colocou na sua palavra. É interessante que quando eu já usei esse exemplo aqui, quando a gente começa a andar muito com uma pessoa, vocês já repararam? E aí, às vezes, aquela pessoa tem uma frase que ela repete muito, ou ela tem um jeito, ou ela tem uma... A gente acaba acostumando com aquela pessoa e a gente daqui a pouco está falando igual ela. Se ela usa bastante uma frase, a gente começa a usar ela também, porque a gente está andando com ela. E a Bíblia diz para nós andarmos com Deus, para a gente andar com Ele, porque é só andando com Ele, todos os dias, dia a dia, nós vamos compreender a vontade dEle. E aí nós vamos poder orar para que Deus faça a vontade dEle. E aí nós vamos saber orar. Nós vamos saber orar e orar por aquilo que Deus quer. É interessante que os apóstolos, os discípulos, eles andavam com Jesus e eles viram Jesus fazer muitas coisas, muitos milagres. E eles não pediram para o Senhor, nos ensina a fazer milagres, nos ensina a orar e não nos ensina a expulsar demônios. Eles pediram, Senhor, nos ensina a orar. Porque a base da nossa vida é uma vida de oração. É dessa forma que nós vamos vencer. É dessa forma que o mundo vai conhecer que Deus, Ele continua trabalhando, Ele continua fazendo, Ele continua agindo. E as pessoas não se sentirão tão perdidas como elas muitas vezes se sentem. E aí eu digo elas, e muitas vezes nos incluindo, pelo menos a mim, me incluindo nisso.
Muitas vezes eu me sinto assim, perdida, mas eu sei que a culpa não é do Senhor. Eu sei que o Espírito Santo não se afastou de mim. Pelo contrário, eu deixei de olhar para Ele e quis olhar para a minha vontade, quis olhar para o que eu penso, para as coisas como eu quero. Mas quando a gente olha para a vontade dEle, a gente aceita tudo e a gente aceita com alegria. E a gente sabe que, embora talvez se esteja chorando num primeiro momento, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor tem planos de nos fazer bem. É isso que a Bíblia diz. Os planos do Senhor é de nos fazer bem. É de trazer o bem para as nossas vidas. É por isso que a gente precisa aprender a confiar nele. E a gente precisa aprender a confiar totalmente, sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para o que está ao nosso redor. Porque tudo ao nosso redor vai nos dizer, trabalha para que a gente venha colocar a nossa fé em dúvida, para que a nossa fé venha vacilar. Deus não trabalha na dúvida. É por isso que todas as vezes que Jesus falou com as pessoas, Ele falou sobre fé. Ele falou sobre a sua fé. E aí eu pergunto essa noite para você e para mim, para que a gente faça essa reflexão. Como é que anda a minha fé? Como é que anda a minha fé? Eu vejo os irmãos virem aqui na frente e vejo os irmãos testemunharem e eu sei que Deus fez. E na minha vida? Ele vai fazer? Eu acredito que Ele vai fazer? Se eu acredito, então eu descanso. Então eu deito tranquilamente, porque eu sei, Deus está trabalhando. As misericórdias dEle estão se renovando a cada manhã, como diz a sua palavra. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Independente de como as coisas estejam hoje, amanhã é dia de alegria. Amanhã é dia de glorificarmos ao Senhor. É dia de testemunharmos ao Senhor. É dia de nós darmos mais um passo nessa caminhada de intimidade com o Senhor. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. E nós vamos orar.